Bom dia, terceiro ano, sejam bem-vindos. Retomaremos a discussão sobre os conflitos geopolíticos que acontecem. Vamos relembrar como esses conflitos ele tem afetado cada território. Isso quer dizer como a globalização leva esses conflitos a serem reconhecidos em todas as organizações, né? Vamos ver, retomar a discussão, né? Pois já demos início na semana passada sobre o grande objetivo da ONU, quais são as organizações multilaterais da ONU. Isso se torna importante porque a ONU ela vai tentar representar os direitos humanos, né, através de combate à fome, combate a, é, mau sistema de saúde dos países, o uso regulamentado da medicina. Vamos falar sobre a Carta das Nações Unidas, que se tornou importante a gente rever, pois precisamos pensar nas crianças, nos adolescentes, como a Unicef faz. Semana passada eu coloquei vários vídeos, fiz 3 videoaulas para vocês, para a gente poder entender bem esse conceito, tá bom? E vamos retomar o conceito de Estado soberano, força de paz, né? Lembrando que o Brasil ele atua com essas forças de paz. Vamos falar mais um pouquinho do que foi a doutrina Monroe, a doutrina Bush, que ficou faltando eu falar. E, se der tempo, iremos corrigir os exercícios, pois é muito importante a gente retomar esses exercícios. O livro de vocês, eles têm o grande objetivo de fazer com que, através de questões de Enem passadas, questões de vestibular, esse conteúdo que está aqui no livro ajuda muito, as videoaulas que nós colocamos ajudam muito. Então vamos começar a falar sobre esses conflitos e relembrar o porquê e perceber como os Estados Unidos da América se tornaram essa superpotência. É bem importante a gente lembrar que a superpotência se torna um império, né? Tudo começa lá com as 13 colônias. Iremos retomar a formação territorial dos Estados Unidos, lembrando que eles foram colonizados pela Inglaterra como uma colônia de povoamento, mas tinha características também de colônia de exploração, pois eles usavam mão de obra escrava também. E a marcha para o oeste se dá de uma maneira bem importante, pois os espanhóis foram sendo expulsos dali, né? A anexação dos territórios do Novo México, da Califórnia. Eu falei isso na semana passada, né? Só para lembrar que a doutrina Monroe, ela dizia, o grande slogan era América para os americanos, né? Isso lá no ano de 1823. Então se torna importante essa marcha para o oeste, como também a gente chama nesse período, esse período ficou conhecido como Destino Manifesto, né? Os americanos levariam paz, levariam civilidade, levariam prosperidade, tanto para o oeste do país quanto para as outras nações ao redor, né? Falei até que o México sofre um pouco na mão na mão dos americanos por conta da conquista territorial que eles sofreram, né? Tem até aquela célebre frase do presidente Monroe, coitado dos Estados Unidos, coitado dos mexicanos, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, para ver como é que a situação era difícil para eles, né? Vamos retomar a discussão também sobre a Guerra Fria, né? A gente já estudou em outras ocasiões, eu já falei também com vocês estudaram isso no ensino médio, né? O que foi a bipolaridade, né? Dois polos de poder. Aí a gente chama Guerra Fria por conta da ausência de combate físico entre Estados Unidos e entre a União Soviética. Por isso foi uma guerra fria, né? Mas lembrando que o mundo ele era bipolar, um polo capitalista, um polo socialista. Se torna importante porque a partir de 11 de setembro de 2001, né, com a queda das Torres Gêmeas, o presidente Bush ele começa a fazer uma caçada contra o islamismo, contra os grupos terroristas. Isso vai ficar conhecido como doutrina Bush. Iremos retomar a discussão por conta
presidente Bush, né? Lembrando que teve o Bush pai e depois vem o Bush o filho. E aí se torna importante a gente falar que esse eixo do mal que os dois colocaram, isso atrapalhou, também ajudou a retomada deles quanto a estarem dentro do território do Iraque, do Irã e próximo ali, bem ali no Oriente Médio, por conta deles serem grandes dependentes do petróleo, ok? Até mais tarde, daqui a pouco a gente se encontra. Beijo.